programa Destaque Cristo Rei de hoje está em clima de reencontros, recomeço. A volta às aulas no Colégio Cristo Rei aconteceu na última quinta-feira, dia 2 de agosto. Alunos, professores e toda a comunidade escolar voltaram às atividades após as férias de julho. O retorno aos compromissos escolares foi marcado pela readaptação à rotina, pelas histórias sobre as férias e pela expectativa sobre os novos aprendizados. Apesar do acolhimento e de momentos mais leves, houve a continuidade da programação acadêmica, dando sequência às atividades e projetos do primeiro semestre, conforme o planejamento de cada série. O diretor Elton Lopes deu as boas-vindas aos alunos e desejou um ótimo semestre a toda a comunidade escolar. A razão de ser do nosso colégio são as pessoas, nossos alunos, professores, pais e toda a comunidade escolar. Por isso, o retorno às aulas sempre é um momento muito especial e que nós nos preparamos para receber bem nossos alunos. Por isso, quero desejar as boas-vindas e dizer que tudo está preparado para receber, para continuar as atividades dentro do nosso espaço escolar. Nos reunimos como comunidade de colaboradores do Colégio Cristo Rei em uma reunião geral para discutirmos o segundo semestre, nos motivarmos e bem vivenciar este momento tão importante que se inicia na vida do Colégio Cristo Rei. Mas antes do retorno dos alunos, a equipe de educadores passou por importantes momentos de formação e planejamento. Reuniões entre diretores, coordenadores e professores tiveram como pauta detalhes da organização dos próximos meses e diretrizes para o pleno andamento do trabalho pedagógico. Os momentos de preparação para a volta dos alunos somaram-se às iniciativas de formação permanente dos educadores e à constante atenção com a melhoria contínua. O início do semestre no Colégio Cristo Rei foi marcado por boas notícias. Mais uma vez, o Colégio Cristo Rei conquista resultados que demonstram a qualidade e o ensino forte da escola. Em ranking divulgado pelo Ministério da Educação, o Cristo Rei é a escola com melhor desempenho no Enem da cidade. O primeiro lugar do Exame Nacional do Ensino Médio é fruto de uma proposta pedagógica bem alicerçada, de educadores competentes e de alunos que se engajaram no trabalho acadêmico oferecido pelo colégio. Além de obter a melhor média geral no Enem, os dados do MEC também mostram que o Cristo Rei é top 10 em redação no estado de São Paulo. Veridiana Rossi, diretora pedagógica do Cristo Rei, falou sobre esses resultados. Estamos muito felizes com o resultado do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, pois o Colégio Cristo Rei ficou com o melhor resultado, obteve o melhor resultado esse ano, 2017. Para nós é muito importante esse resultado, pois a gente consegue ter uma noção maior se o nosso processo de formação ela vem ao encontro do que realmente a gente necessita. E a gente pôde perceber isso com o nosso resultado. Para os alunos é excelente porque abre portas nas melhores universidades públicas do país. E também dá possibilidades deles prestarem bolsas e conseguirem bolsas tanto no processo do SISU quanto do FIES nas escolas públicas e privadas. Portanto, eu aproveito o momento para parabenizar o corpo docente, os nossos queridos alunos e os familiares que tiveram de forma direta grande parte nesse resultado. O resultado do Enem é importante, pois favorece o ingresso dos alunos do Cristo Rei nas melhores universidades do país. Além do primeiro lugar no Enem, o colégio possui uma série de diferenciais que fazem com que a escola seja referência em toda a região. Agora vamos para outra boa notícia que marcou o início do semestre no Colégio Cristo Rei. O aluno Lucas Carrete Delgado Pinheiro, da terceira série do ensino médio, acaba de conquistar um grande feito acadêmico. Ele foi selecionado para representar o Brasil na Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica, que acontecerá na China. Lucas integrará a equipe de 5 estudantes que vai participar de uma das competições acadêmicas mais importantes do mundo. O próprio aluno nos contou como foi a jornada até essa grandiosa conquista. Eu comecei a participar de Olimpíadas Científicas no 9º ano, né, em 2015. E em 2016, quando estava no primeiro colegial, eu comecei a pensar em representar o Brasil em uma Olimpíada Internacional. E eu comecei a me preparar para as seletivas de astronomia. As provas seletivas em si começaram em 2017, quando eu fiz a OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia. Os melhores alunos da OBA, todos que tiram acima de 7 na prova, são selecionados para uma etapa online, são 3.000 alunos.
E dessa etapa online, eles selecionam 150 para uma prova presencial na Barra do Piraí, no interior do Rio de Janeiro. E daí a gente vai lá, fica uma semana e faz algumas provas. E desses 150 vão 24 para a etapa final. A etapa final é a mais... Assim, as provas online, a Olimpíada Brasileira de Astronomia são ainda mais tranquilas. Fica um pouco mais complicado nessa prova do Rio de Janeiro. E principalmente depois, nos treinamentos. Os 24 alunos selecionados fizeram 2 treinamentos em Vinhedo, um em maio e um em julho. E nesses treinamentos a gente fez bastante provas. Provas teóricas, observacionais, prova de telescópios, lançamento de foguetes. E com base nas notas dessas provas foram selecionados 5 alunos para a Olimpíada Internacional, que vai acontecer em novembro na China, e 5 para a Latino-Americana no Paraguai. Eu me senti primeiramente muito surpreso assim, quando eu recebi a notícia, porque os alunos que estavam na fase final, geralmente, eles eram muito bem preparados já, muita gente já tinha experiência com os treinamentos, já tinha ido ano passado. Então eu não esperava ficar entre os classificados para o Internacional, foi realmente uma surpresa, assim. Eu achava que na melhor das hipóteses, talvez eu conseguisse a Latino-Americana, mas eu não imaginava que eu me classificaria para o Internacional. E as minhas expectativas agora, eu vou me preparar o máximo que eu conseguir, eu vou intensificar ainda mais minha rotina de estudos, para tentar voltar para o Brasil com uma medalha. O professor Rogério, que acompanha o aluno desde o ensino fundamental, falou mais sobre a seleção de Lucas. Acompanhar o Lucas nesse processo, né, de sucesso em relação ao estudo para a Olimpíada Científica foi uma tarefa de troca, acima de tudo, porque a gente aprende muito nessa necessidade de atender ao que ele precisa. Enquanto colégio, eu falo em nome de um grande grupo de professores, porque a gente sabe que ele desde pequeno está conosco e eu estou aqui representando muitos colegas. Tive a oportunidade de estar mais próximo com o Lucas desde o 8º ano, enquanto professor da área de ciências, e essa experiência com ele tem sido muito produtiva. Está aí o fruto comprovado disso, ele vai representar o Brasil na China e a gente espera e tem certeza ao mesmo tempo que ele vai ter um futuro acadêmico brilhante, não só academicamente, mas também socialmente. Acredito que o Lucas vai trazer uma contribuição muito interessante para a sociedade brasileira e provavelmente internacionalmente falando. É isso. Lucas também é aluno do High School Cristo Rei. Com o curso internacional, ele pretende melhorar ao máximo seu currículo acadêmico para pleitear uma vaga numa boa instituição de ensino superior estrangeira. Com certeza, com a dedicação e competência de Lucas, ele alcançará seus sonhos, sejam eles quais forem. Seguindo o programa Destaque Cristo Rei de hoje, nós estamos recebendo Mídia Angolino, coordenadora do programa Cristo Rei Internacional, que vai nos dar detalhes sobre o curso High School. Vamos lá conversar com ela. Olá, Mídia. Olá. Com o propósito de garantir que o aluno desenvolva competências e habilidades diferenciadas e, no futuro, transite internacionalmente em situações acadêmicas e profissionais, uma das ações que vem ganhando cada vez mais espaço é o programa High School. Para nos contar o que é esse curso e os benefícios que ele traz para a formação dos estudantes, o programa Destaque Cristo Rei de hoje recebe Mídia Angolino, coordenadora do programa Cristo Rei Internacional. Bom, Mídia, para iniciar o nosso bate-papo, em primeiro lugar, eu gostaria que você explicasse o que é o programa High School Cristo Rei. O programa High School Cristo Rei, ele é um programa reconhecido internacionalmente, que em parceria com a Universidade do Missouri, uma universidade americana, ele promove, faz com que o aluno consiga concluir todas as disciplinas de um currículo americano no Brasil. Então, ele é um programa internacional que permite ao aluno cursar o high school americano sem sair da cidade onde ele mora. Então seria o ensino médio americano realizado aqui no Brasil, Isso mesmo, é o ensino médio americano realizado no Colégio Cristo Rei, com professores estrangeiros, mas no Colégio Cristo Rei. E que diferenças você vê entre o programa High School e um programa de intercâmbio? Porque a gente sabe que há algum tempo atrás a tendência era que o aluno fosse fazer esse ensino médio fora. Quais as diferenças desses dois programas? Sim, existe uma diferença muito grande. O aluno, quando ele se propõe a fazer um intercâmbio fora, quando ele vai fazer uma viagem de intercâmbio para um outro país, seja ele qual for, primeiramente ele vai abrir mão das disciplinas que ele está cursando no ensino médio brasileiro, vai se afastar da família, dos amigos, do círculo de amigos que ele tem e vai cursar algumas disciplinas do ensino médio desse outro país e trará essas disciplinas cursadas que farão
parte do histórico dele que compõe a grade curricular do ensino médio brasileiro. Um aluno que está cursando o high school do Colégio Cristo Rei, ele não terá que abrir mão de nada disso, então ele estará na cidade dele, vivendo as vivências que ele já tem por cotidiano, e ele cursará as disciplinas do ensino médio americano concomitantemente com as disciplinas do ensino médio brasileiro. Ele não terá que abrir mão de nada. E ao final do curso, ele não agregará apenas disciplinas ao histórico que ele já possui. Ele terá um duplo diploma. Essa é a grande diferença. Seria uma coisa mais oficial, sim, né? Sim. Então, o aluno vai receber um diploma do ensino médio americano e um diploma do ensino médio brasileiro. E essa é a grande diferença de um aluno que vai fazer um intercâmbio que é parcialmente num outro país. Você falou que as coisas acontecem em paralelo, mas como isso está organizado? Porque o aluno está realizando o ensino médio em um determinado período, o high school em outro período, como funciona isso? Isso, o ensino médio brasileiro, aqui no Colégio Cristo Rei, acontece no período da manhã. Então, os alunos cursam todas as disciplinas que já fazem parte da matriz curricular do ensino médio brasileiro. E no período da tarde, no contraturno, 2 vezes por semana, os alunos cursam as disciplinas do high school, em salas apropriadas, usando as plataformas apropriadas para o ensino médio americano. Isso você falou que acontece em 2 tardes durante a semana. Essa carga, digamos, um pouco mais reduzida, o aluno precisa frequentar as aulas do período da tarde todos os dias, acontece por uma relação de disciplinas. Isso. Como, explica pra gente isso. Seria uma validação. Isso mesmo, Natália. As disciplinas do currículo brasileiro, elas são concluídas no período da manhã. Todas elas. Matemática, história, geografia, fazendo parte de todas elas. As disciplinas que o aluno do high school irá cursar são as disciplinas que são exclusivas da grade curricular americana. E essa grade curricular americana, depois ela é convalidada e juntas elas convalidam todas as disciplinas e por isso o aluno consegue receber os 2 diplomas. Então ele não precisa cursar matemática no período da tarde do high school, ele já está cursando matemática no período da manhã. O que ele irá cursar no high school são as disciplinas que são exclusivas da grade curricular americana. Quais são essas disciplinas? Conta pra gente. Nós temos, assim, diversas disciplinas e que são muito diferentes da nossa grade, né? Algo, assim, inédito para os alunos que estão cursando high school. Entre elas nós temos, eles estudam literatura americana, então eles têm disciplinas durante toda a formação deles do high school, a literatura americana e literatura inglesa. Eles têm disciplinas como oratória, então eles trabalham, desenvolvem essas habilidades de oratória. Eles têm disciplinas economics, estudando economia, US Government, que é o governo americano, como é a estrutura do governo americano. Eles têm disciplinas também como marketing, que é algo que não faz parte da nossa grade curricular. Disciplinas como history, então eles vão estudar a história americana. Então é uma grade realmente pensada para que eles façam as disciplinas que não fazem parte do nosso currículo brasileiro. Lembrando de disciplinas aqui que a gente já noticiou no programa, eu acho muito interessante citar o planejamento de carreira. É uma disciplina do high school que não é contemplada pelo currículo brasileiro, mas que traz muitos benefícios aos alunos, sim, né? Sim. Eles têm 2 disciplinas que estão envolvendo esse planejamento de carreira. A primeira delas é o Career Planning, onde eles trabalham com esse professor o que é que eles querem, quais são os objetivos, que habilidades eles já têm, quais habilidades eles ainda têm que desenvolver e tudo mais. E o College Prep, que é realmente a preparação para quando eles forem fazer uma vida acadêmica de graduação, uma vida no ensino superior, para que eles já estejam preparados e saibam aproveitar ao máximo a graduação pós-ensino médio. É por isso que a gente fala que o high school vai além, né, de um currículo, de um diploma internacional. Ele desenvolve competências e habilidades que o aluno brasileiro não teria acesso, né? Sim. Isso é muito rico. Ele traz à tona essas habilidades que são necessárias para depois a vida acadêmica e a vida profissional e que não são aproveitadas no nosso currículo brasileiro. Então, o aluno que cursa o high school, além de desenvolver todas as habilidades do idioma, de ter contato com o professor americano e ter esse duplo diploma, ele desenvolve essas habilidades de formação integral mesmo do aluno. Você citou um fator muito importante. As aulas do high school são ministradas por professores nativos de países de língua inglesa. Então, o contato, porque às vezes muitas pessoas podem falar, mas no intercâmbio ele vai ter contato com a língua nativa. Mas aqui também. Sim. Os professores são estrangeiros com formação acadêmica americana ou estrangeira, seja ele qual foi o país nativo que ele seja,
mas traz para o aluno essa possibilidade de ter a conversação, de ter a correção da pronúncia, de ter todas as habilidades da comunicação do idioma nas aulas. Então ele desenvolve essa habilidade também de comunicação enquanto estuda história americana, enquanto estuda economics e history e o que for. Além de serem 100% na língua inglesa, porque a gente sabe que tudo circula no idioma, como é a dinâmica das aulas do High School? São aulas expositivas, há alguma interação virtual? Como isso acontece? As aulas são muito dinâmicas. Os professores, eles preparam as aulas previamente, eles têm um material que é da Universidade do Missouri, que foi preparado pelo Centro de Educação da Universidade do Missouri, que é um centro de excelência em educação, e eles seguem as rotinas que são propostas, mas eles têm uma dinâmica muito legal em sala de aula. Então, os alunos desenvolvem atividades em grupos, eles desenvolvem atividades também individualizadas, eles têm momentos de interação e momentos de reflexão. São aulas muito dinâmicas que acontecem no decorrer do curso todo, incluindo o material que é usado por eles e uma plataforma, que é a plataforma Canvas, que eles fazem uso de interação com a Universidade do Missouri. Então eles estão em contato direto também com os docentes lá da universidade. Sim, eles são avaliados, inclusive, pelos professores daqui e os professores da Universidade do Missouri. O contato com eles é direto com a Universidade do Missouri, não é algo assim tão distante. O termo usado é co-teaching, né? Yes, nós temos o co-teaching, onde nós temos um professor da universidade trabalhando em parceria com o professor da universidade que está aqui em loco dando aula para os nossos alunos. Bom, você citou avaliação. Os alunos são avaliados pelos dois professores, mas conta pra gente como são essas avaliações. Existem provas escritas, existem exames práticos, como isso funciona? Sim, as avaliações funcionam primeiramente diariamente. Elas acontecem, os alunos são avaliados diariamente quanto participação, quanto à interação durante as aulas, mas existem outras avaliações que também são efetivadas durante as aulas. Nós temos testes, que nós temos o midterm e o end of term exam, que são provas que os alunos fazem nessa plataforma virtual e são corrigidas pelo professor da Universidade do Missouri. E nós temos também algumas práticas que eles fazem. Eles têm a prática do speech, que eles têm que se expor uma ideia, defender um assunto, debates, que eles têm que debater um assunto, o major speech, onde eles têm que também falar um pouquinho sobre eles, defender a ideia deles como um prefeito ou alguém assim. A gente já mostrou aqui no programa Destaque Cristo Rei várias notícias. Se você procurar no nosso canal no YouTube, você vai encontrar, né, várias situações que os alunos estão fazendo essas atividades práticas. Sim, então são todas avaliações que são propostas durante todo o curso, avaliações diferenciadas que conseguem avaliar todas essas habilidades dos alunos. Bom, a gente está explicando um pouquinho da dinâmica do High School, já que é algo relativamente novo, no colégio já está acontecendo há alguns anos, desde 2015, se eu não me engano. Sim. E aí, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho dos benefícios que tudo isso vai gerar para esse aluno. Né? A gente está falando de alunos adolescentes que de repente ainda não estão pensando ou não estão vislumbrando a carreira universitária, né, o que vão seguir para o futuro, mas quais são os benefícios que isso traz para um aluno nessa faixa etária? Sim, na verdade um aluno nessa faixa etária, como você disse, Natália, ele às vezes não tem ainda qual é o futuro que ele quer, né, para ele. Tá na ele dúvida, ainda né? está em formação, ele ainda está planejando o futuro dele, a carreira, seja profissional, acadêmica. Então, o High School vem de encontro com a formação desse aluno, deixando para ele portas abertas, seja a decisão que ele queira tomar posteriormente. Então, ele não precisará depois correr atrás de todo esse tempo perdido ou desse prejuízo. Ele já está preparado para, independente da decisão que ele tome, seja uma carreira acadêmica no exterior, ou uma carreira acadêmica aqui no próprio país, ou uma carreira profissional, ele estará preparado para tudo isso. E eu falo preparado não só quanto à formação, quanto a um diploma. É muito importante que ele tenha esse dual diploma, isso vai fazer com certeza muita diferença, mas quanto a realmente a formação do aluno, ao preparo que ele terá durante essa formação acadêmica, ele estará preparado para depois encarar uma palestra, né, e dar uma palestra. Qualquer profissão vai exigir, né, a capacidade de comunicação. Sim, em defender uma ideia, em debater um assunto, em pleitear uma vaga profissional. Umas entrevistas hoje que nós temos as entrevistas das multinacionais que querem realmente conhecer essa pessoa integralmente, não querem só ver um currículo. Então, são habilidades que um aluno do High School vai desenvolvendo no programa e que prepara ele para que, independente da decisão que ele tome, que ele tenha essa mobilidade através da educação. Você falando de mobilidade, me lembrou dos pilares
que vocês dizem que tem o programa High School. Cita pra gente quais são esses pilares. Sim. Um deles é a mobilidade através da educação. A mobilidade através da educação é proporcionar ao aluno esse poder de decisão, que ele esteja preparado para abraçar qualquer oportunidade que ele queira enfrentar. Então, qualquer oportunidade que apareça, seja aqui ou seja fora, que ele possa abraçar essa oportunidade, que ele tenha êxito ao abraçar essa oportunidade. De querer, nesse caso, né? Querer e poder, né? Então, essa mobilidade é o pilar que nós vemos, assim, essencial, que o aluno tenha depois dessas oportunidades abertas e que ele possa fazer a escolha. E além desse pilar, que seria o principal, tem o duplo diploma, que seria um outro pilar, né? Isso. O outro pilar é o dual diploma, que ele vai poder, depois, no currículo dele, ter o diploma brasileiro, com toda a grade curricular, e, sem abrir mão de nada desse currículo brasileiro, ter também o diploma americano, que vai com certeza trazer um grande diferencial para ele, seja a decisão que ele tome depois. Digamos, seria a comprovação documental de todas essas habilidades e competências que foram desenvolvidas. É isso mesmo. Bom, explica um pouquinho pra gente, Mídia, como é o ingresso, então, no High School, porque imagino que quem está assistindo se interessou. Como fazer? Qual é o processo? Quando os pais devem começar a pensar nisso? O que fazer para que o aluno, então, possa ser um aluno High School? Sim, o aluno High School, ele tem que ter previamente já um inglês de nível intermediário. Por quê? Porque as aulas serão, como nós dissemos, 100% em inglês, com professores estrangeiros, e isso exige que o aluno já tenha previamente um inglês. Então, ele terá que participar de uma prova de seleção. Nós teremos agora, no segundo semestre, uma prova de seleção, testando esses alunos e vendo qual é o nível de inglês de todos eles. Teremos também aulas preparatórias para os alunos que queiram ingressar e que não estejam tão certos ainda quanto ao nível de inglês que eles têm, para que eles possam prestar essa prova de seleção e, sendo aceito, fazerem a matrícula e iniciarem o ano de 2019 já com o nosso programa do High School Cristo Rei. Lembrando que, apesar de ser um curso que acontece no período da tarde, que não interfere no currículo brasileiro, os alunos do High School precisam ser alunos devidamente matriculados no Colégio Cristo Rei por conta da convalidação do currículo. Sim. Então, a Universidade do Missouri atestou o nosso currículo, nossa forma de ensino e disse que, sim, eu convalido as disciplinas do Colégio Cristo Rei. Por isso, o aluno tem que estudar o ensino médio brasileiro na escola e fazer o High School também aqui. Sim, é isso mesmo, Natália. Então, a Universidade do Missouri já aprovou a grade curricular do ensino médio do Colégio Cristo Rei. Então, o aluno consegue, cursando essa grade, cursar o High School e ter o duplo diploma. Então, por isso, o aluno tem que ser aluno do Colégio Cristo Rei. Então, a gente gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no programa, Mídia, esclarecendo essas questões sobre o High School. Eu acredito que você esteja à disposição para esclarecer maiores dúvidas. Sim, estou à disposição para qualquer pai, para qualquer aluno que queira vir tirar essas dúvidas, conhecer um pouco mais o programa, conhecer as salas de aula, o material didático, que é um material enviado pela Universidade do Missouri. Então, nós temos toda essa disponibilidade de receber quem quiser conhecer um pouquinho mais do programa Cristo Rei. Acho que a essência do programa nós tratamos aqui e o principal, que é garantir que esse aluno então possa realizar os seus sonhos, né, atualmente e no futuro, sejam eles quais forem, como a Mídia disse. Isso é o principal. Bom, obrigada a todos vocês que acompanharam o programa Destaque Cristo Rei de hoje e até o nosso próximo encontro. A curiosidade, as expectativas lúdicas e criativas. Despertar o interesse pelo conhecimento. Aventurar-se na exploração do desconhecido. O futuro é uma visão pautada por desejos que proporcionam motivação, empenho e dedicação, que somados ao conhecimento acadêmico resultarão em grandes conquistas. Colégio Cristo Rei. Há 60 anos construindo futuros. Olá, tudo bem? Eu sou Maurício Borg, eu sou professor de Física aqui do Colégio Cristo Rei há 31 anos. Tenho como formação Engenharia Mecânica, né? E há 31 anos eu resolvi virar professor de Física. Eu estou aqui para falar do cursinho desse colégio aqui que eu conheço muito bem. Nós, do Colégio Cristo Rei, temos uma vasta experiência
um ensinamento para alunos que queiram prestar o vestibular. O Colégio Cristo Rei, ele tem uma estrutura invejável, ele tem uma filosofia de trabalho que tem resultado em grandes aprovações em todos os vestibulares do país. Se você não conhece o colégio, a estrutura, o corpo docente, dos professores, eu faço um convite para você. Venha conhecer que você vai ficar encantado com tudo que a gente pode oferecer para você, né, para o seu filho, conseguir as suas aprovações que ele deseja no seu vestibular. O Colégio Cristo Rei, vai fazer 60 anos o ano que vem, e todo esse tempo ele trabalhou de uma maneira muito séria para que você tenha um sossego, uma tranquilidade de colocar o seu filho aqui. Eu faço um convite para que você venha aqui conhecer tudo sobre o colégio que ele pode oferecer para você, tá ok? Seja muito bem-vindo, estaremos esperando você aqui de braços abertos. Nos primeiros anos de vida, tudo que a criança vive impacta em seu desenvolvimento. Cada experiência concreta é assimilada e passa a fazer parte do repertório dos pequenos. Por isso, é tão importante que as crianças tenham múltiplas e enriquecedoras vivências. Afinal, é assim que elas descobrem o mundo à sua volta e despertam a curiosidade para aprender. No Colégio Cristo Rei, os alunos do mini maternal têm um dia a dia repleto de momentos significativos. Em projetos interdisciplinares e por meio de propostas da apostila do ângulo, as crianças experimentam situações cognitivas, lúdicas, ambientais, artísticas, socializantes, alimentícias, físicas, de cuidado e higiene, entre outras. Essas vivências se concretizam em espaços apropriados, favorecem o desenvolvimento de habilidades e competências, além de proporcionarem momentos de brincadeira, imaginação e diversão. Tudo isso possibilita que a criança se aproprie das circunstâncias que a rodeiam e faça as conquistas adequadas para cada fase do seu desenvolvimento. Colégio Cristo Rei, construindo futuros. Olá moçada, sou o professor Silvio Marcelino da Silva, estou há mais de 20 anos aqui no Colégio Cristo Rei, trabalhando com ensino médio cursinho na área de matemática, principalmente na frente de geometria. Venham conhecer a escola, venham conhecer a forma como a gente trabalha, as aulas. Venham conhecer a escola e fazer contato com a gente. Vale a pena, um material forte, professores sérios, compromissados e principalmente na minha frente com plantões de dúvidas, aulas de aprofundamento na parte da tarde. E é um trabalho muito sério. Venham conhecer e venham fazer a diferença na vida de vocês. Estamos aqui de braços abertos para recebê-los. Um grande abraço do professor Silvio. A curiosidade, as expectativas lúdicas e criativas. Despertar o interesse pelo conhecimento. Aventurar-se na exploração do desconhecido. O futuro é uma visão pautada por desejos que proporcionam motivação, empenho e dedicação, que somados ao conhecimento acadêmico resultarão em grandes conquistas. Colégio Cristo Rei, há 60 anos construindo futuros.